Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje mais um episódio plantão já fazendo 14. Ontem saiu a Deolane e hoje saiu a Pétala. Desistiu mais uma pessoa para arregar nessa fazenda. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos falar do programa em geral de hoje. E daí a gente comenta também a saída dela, também a desistência dela, que foi muito rápido, nem mostrou nada ela pedindo para sair, nada. Mas vamos lá. Começou o programa mostrando a prova do Lampião. A prova do Lampião que eles foram divididos praticamente no grupo A e grupo B. Cada grupo tem três pessoas. O Pelé, como ele é o Fazendeiro. fazendeiro, então o fazendeiro, então ele tá salvo, então, e ficou por isso mesmo. E a prova começava uma prova de quebra-cabeça, era uma prova de quebra-cabeça e agilidade, que tinha umas peças, tinha que tirar de um quadradão que tinha lá as peças. Tirando essas peças, tinha que montar uma escada, uma estrutura, para pegar uma chave que estava dentro de um sino. E pegando essa chave, tinha que abrir uma guardiola, uma Uma guardiola, tinha gaiola, né? Uma uma gaiola, gaiola. uma É. gaiolinha que tinha ali e apertar o botão para parar o cronômetro. E essa Fora daí era a que, prova. fora que no começo tinha aquela das fitas, para girar as fitas e Ah, desenrolar, para pegar uma chave também ali, né? é verdade, tinha as fitas também. Tinha... Essa prova foi uma prova até difícil, né? Não foi uma prova Foi, muito fácil. Sem contar o peso dos blocos lá de madeira, que era para sim, formar a escada, que era bem pesado, pelo que eles falaram para empurrar, né? sim, Foi bem interessante a prova e eles foi bem acirrada, né, a disputa. foi. E com isso, o grupo B ganhou o Lampião. O grupo B ganhou essa prova. E o grupo A, como era três POs, as três automaticamente estavam na baia. E o grupo Muito bem, B, é um prêmio, né? Quando você perde a prova é, do Lampião, você vai para a baia, né? sim. E o grupo B teve que decidir entre eles qual dos dois ia ficar com 10 mil e quem ia ficar com o Lampião. Como era aniversário do Pelé, nada mais justo darem o Lampião de presente para o Pelé. O Essa, Lampião, essa esse presente, na verdade, pode ser até um presente de grego, né? Porque ele ficou todo contente, né? Porque ganhar o e, Lampião realmente é muito bom. mas Mas 10, nessa altura do campeonato, é, ele que, né, o André, de uns tempos para cá, ele deu uma melhorada, né? Acordou para o sim, jogo, mas ele com um lampião na mão, ele passou vergonha, né? No começo, vamos voltar lá no começo do jogo que ele ganhou um lampião, não sabia o que fazer também, né? sim, E fora a sabonetada numa prova aí que era só para ele, né, escolher umas pessoas lá, ele também sabonetou bonito. Então, assim, sim. ele com lampião hoje, o que que ele faria? Não vai poder fazer muita coisa, não. O Lampião pode até se voltar contra ele. Sim, porque já é muito restrito já, porque só É. tem agora tem poucas pessoas, tanto é que tem tanta pouca pessoa que o grupo B vai ter que se votar nessa roça, porque o grupo A ficou na baia. Ficou na baia, é isso mesmo. Vamos, vamos lá, né, para a sequência aí. Depois que elas perderam, né? Aí aquela adrenalina que elas ficaram para ganhar essa prova do Lampião, o último suspiro aí,
jogaram um balde de água fria e elas voltaram para a sede, né, pior do que foram, né? Sim, Voltaram desacreditadas, já, né, já estavam querendo, né, abandonar o game, já estavam reclamando de tudo, né, continuavam chorando porque a chefona arregou e saiu. E então, sim. assim, aí depois dessa prova, que elas estavam com um suspiro ali para ver se ganhavam, acabou a chance, perdeu. Além de perder, foram para a baia. Então, pá de cal ali nelas e elas realmente sentiram, né? Sentiram Sim. a derrota ali, né? Mais uma derrota. E sobre a prova, para mim eu gostei, porque foi uma prova muito de correria, muito de agilidade. Foi uma prova difícil, né? Os blocos era difícil de carregar e tinha que montar conforme era o gabarito, a escada. Certo. Então foi muito difícil, foi. A prova foi bem elaborada mesmo. Foi bom, Sim, né? Agora, o ruim é assim, tudo bem. Os dois grupos foram muito bem porque ficaram muito próximos um do outro, né? sim, Mas você perder, né? A pessoa sempre, né, vem com aquela sensação da derrota, né? Não é bom, né? Então, tá, elas estão numa fase que o grupo tá só ladeira abaixo, né? E tá sim, dando tudo errado para elas. Eu acho que é aquela velha história, né? A jornada gigante. Um dia você tá lá em cima, daqui a pouco você tá lá embaixo, né? é, Então, o karma do grupo A, que estava veio, cantando vitória, até a Babi ser eliminada ali na Roça Falsa, elas estavam cantando vitória, iam tirar um por um, sim, né? Gritaram horrores, comemoraram, xingaram todo mundo, hostilizaram ali os três que sobraram. E agora, o que que eles vão fazer, né? Então, exatamente, elas estavam dona do game. E aí, a roda gigante despencou, né? E, sim, e as pessoas começaram a saltar, né? Saltar e desistir do jogo. Então sim, é complicado, né? Mas é, é que nem eu falo, o público, é, com a marra que eles vinham, uma marra desnecessária, uma, né, agressividade, assim, sem limite, né? sim, Só podia dar nisso, né? Não tinha. Deu expulsão primeiro, que a gente sabia, né? Quase que parou o game no meio. E a gente sabia que o final não ia ser muito bom para esse lado que estava jogando um jogo assim, como fala? sujo, sujo, Ué, o jogo que não agrada esse tipo de jogo. Por mais que você tenha treta ali, não estava muito pesado o fato de estar aquele clima de guerra, né, o tempo todo, não tinha uma trégua, né? Nada. Conseguiram dividir a cozinha, conseguiram separar o almoço. Eu lembro que nas outras temporadas, quando juntava todo mundo na mesa, nossa, ali era motivo, né, de acontecer alguma coisa. Não, eles conseguiram separar até os horários de almoçar, de sim. refeições. Ah, pelo amor de Deus. Tanto é Pô, isso daí, a falta de fair play que tá tendo nessa edição pelo grupo A, tanto é que teve uma dinâmica na noite que era um jantar mexicano para todo mundo. E daí eles certo. até dividiram a mesa, uma mesa grande, cada grupo foi para um lado, sabe? O grupo A pegou a cadeira deles e foi lá pro outro É. lado, foi para Eu outra acho que, ponta, eu foi. acho que aí, nessas horas, eu acho que a direção e produção do programa deveria fazer o seguinte: fazer igual criança quando faz birra. Você perdeu, não perdeu? Já está Sim, vendo a postura das derrotadas. Que por elas querem acabar o game já, não querem continuar. Então, veja, o que tinha que fazer? Dar o jantar para quem ganhou a prova. Quem perdeu não vai. Não é verdade? Elas elas sim, elas estavam numa cozinha, elas vivem se gabando que elas cozinham, porque a outra não cozinha, não sabe limpar. Foi para a fazenda para cozinhar e limpar, né? Começa por aí. é, Porque a pessoa que vai ganhar o game precisa cozinhar e limpar a casa, certo? sim, Então, assim, aí elas vivem se gabando que cozinham, estavam mexendo no fogão lá,
E foram convidadas também? Ah, isso aí é ridículo. Eu acho assim, precisa, o problema todo da emissora em conduzir o game, eles não souberam conduzir. Eles não souberam repreender na hora certa. Eles não Sim, puderam colocar limite na hora que precisava. Eles não conseguem dar uma punição quando é necessária. E eles não conseguem, por exemplo, eh, o- o- consolidar uma derrota. Elas perderam o Lampião. Por que que elas foram no jantar? é. Aí fica esse circo dos horrores, né? Ah, não, foram tudo com a cara amarrada, né? E separaram cadeira para ver se pudesse, elas cortavam a mesa no meio. É. Pô, poxa vida, ridículo isso, E, ridículo. e Deveria ter quando dado para quem venceu, é, sabe? e quando o grupo A terminou de comer, já rapidamente foram já para dentro da sede, já foram pro quarto, já. Então, eles nem tentam se comunicar com outro grupo, sabe? Eles tentam anular o outro grupo de qualquer forma possível. É. E continuam falando mal. Ah, esses caras não fazem nada, só dormem. O Pelé tá aqui porque se escondeu da roça, né? O que que tá fazendo aí o Pelé? Ah, se esses caras ganham, se eu perder para esses caras, pelo amor de Deus. Então continuam se achando, né? Então, assim, enquanto tá com essa postura, o público vai passar o facão, vai passar o Sim, facão. E eu acredito que, de novo, vai, deve ir duas delas com um, sim. né? Então, E olha, sinceramente, tá? Continua que nem as coisas estão acontecendo e a pessoa não toma uma postura diferente. Quer jogar? Quer, vamos jogar, tal. Não, é falando mal dos outros. Ah, porque esse cara nunca fez nada, só come e dorme. Ah, porque esse outro é uma planta. Ah, porque eu não vou perder para esse cara escroto. Você entendeu? aham, Aí vamos colocar a Babi na roça porque talvez ela saia. Aí vem a resposta. Estou esperando a resposta. ainda. A, a Bia falou. Aí vamos ver se vem uma resposta. Gente, Então, mas não foi uma resposta suficiente já, Roça Falsa, sabe? por isso que eu falo, é um negacionismo que você não sabe de onde vem isso, sabe? Então, Por- assim, e Porque eu tem acho gente tem gente que aplaude. Ah, porque você é que guerreira, ah, porque isso, porque aquilo. Ah, me poupe, né? Não dá, Porque não dá. eu acho que até na cabeça delas, não existe um mundo que ninguém é contra elas. Não existe esse É. mundo. Eu acho que elas, Existe. eu acho que elas estão pensando o seguinte, que a que deu alguma coisa ruim aqui E com essa roça então, falsa. eu também Olha, imagino também que na cabeça delas também, isso daí da roça falsa, talvez até elas tenham que pensar, tipo assim, ah, não, essa roça falsa, o público votou errado, porque o público não entendeu que era pra mandar pro rancho, nossa, não, sabe? é umas teorias, né, que você vê que não dá para entender. Isso foi plantado no cérebro da pessoa. A pessoa tem um cérebro tão assim, sabe? É uma manipulação tão fácil que se faz com essas pessoas. O que que acontece? Ela acredita naquilo, ela consegue inventar teorias de conspiração em cima daquilo e vai até o fim com aquilo, sabe? Parece que é um cabresto mesmo. Então, Sim, veja, a Morango é uma decepção violenta. Por quê? Porque ela tinha uma personalidade que a gente viu. A única coisa que ela falou que ela ia ter saudade da família, mas que ela ia se anular e se encostar desse jeito. A Morango, ela foi pior do que o André, sim, porque ela aponta o dedo para o André até agora. Ela fez pior ainda porque ela não acordou, né? Ela parece que ia acordar e voltou, sabe? Pro tanto, estado dela, que é um estado que você é em transe, sei sim, lá, uma zumbi, uma zumbi. tanto é que no programa de hoje, quando anunciaram a desistência da Pétala, a própria Bia perguntou para Moranguinho se talvez elas estivessem canceladas lá fora.
Pois é, E a Moranguinho ainda fala assim: não, que isso? Não, nada disso. Sabe? é, Então a pessoa não aceita que ela está errada. E eu tenho certeza é. que sim, assim vai continuar, assim vai continuar desde o começo, desde o final. Eles não dão o braço a torcer, que eles tentaram acabar com o Sim, game. vai Acabar, né? passar, vai passar entrevistas, cabines, vai É. passar programas da Record e não vai mudar a cabeça desse É, pessoal. Esse agora, pessoal, para eles, assim, uma análise que a gente faz é a seguinte: você que não torce para grupo nenhum, eles criaram um grupo, né? Ninguém tem obrigação de torcer para grupo nenhum. Quem entrou nessa de torcer para grupo é gente que já tem um cabresto e vai torcer para aquele grupo, independente do que o grupo fizer, certo? sim, sim, Então, veja, o que aconteceu ali é que essa situação virou um campo de guerra, mas de uma coisa tão assim vexatória que muitas pessoas que não têm cabresto e não torcem para grupo nenhum, as pessoas não querem ver mais, não queriam ver. Então, assim, e outra, até agora, com essa confusão toda, essas desistências, jogar toalha, uma pessoa que se considerava a tal, que mandava no game, que não tinha para ninguém, entregar a toalha desse jeito, sabe? sim, Chega a ser ridículo, ridículo. sim, Agora, o que vai acontecer? Essas pessoas deram uma vibe do programa que podem tudo, que o game era delas, e se não for dela também não presta, é uma porcaria. Então, o público teve o prazer de conviver com eles esse tempo, porque, né, é, é um prazer para a gente assistir, você é, concorda? E, aham, e, e o público que sai perdendo, né? Porque esses sem sal, sem açúcar aí do grupo B, né? Que não é prestam óbvio, para nada, o é, público que saiu perdendo porque foi perdendo pessoas muito importantes no game, que movimentavam o game. Mas peraí, dá para movimentar o game sem precisar desse desespero por treta, que nem um xingamento desnecessário, um baixo nível, mais do que subterrâneo, sim. né? Que Tanto você, é, a gente que está acostumado com treta, ficou uma situação assim, patética, sim. patética, Tanto sabe? é, tanto é que se pegar os episódios lá do começo lá, a gente comentando a Fazenda desse ano, tanto é que a gente comentou que já estava pesado já, porque É, as brigas já eram já de baixo nível já. A época que a Deolane falava da calcinha da Débora para tentar, é. sabe? Então Não, a foram gente várias vê coisas. As brigas da Débora com a Deolane, as brigas da Deolane com a Babi, e a depois briga com, do com a Thiago, do com a Vini, Ruivinha, a humilhação, aquele Lucas, sabe? Um povo se Vini, achando, né? Um povo se achando. O Vini nem se fala. o Então, Thiago, veja, Tiago que partia para cima das pessoas, né? E outra, ele era incentivado, né? Ali, sim, a esquerada funcionava bonito, né? Porque, por exemplo, Pétala esquerava, a Bia não precisava, alguém esquerava ela, ela ia para cima, falando um monte de palavrão, xingando de tudo quanto é nome. Quer dizer, você entra num game, você não conhece ninguém, certo? As pessoas aí têm subcelebridades, celebridades, artistas, como que a gente também, quando falava emergentes, né? Tem aquelas pessoas que são emergentes, que querem surgir do nada, né? E quem quer ficar famoso por causa de barraco. Então, sim, veja, a Bia, ela estava no paiol, sabíamos que poderia dar treta, mas não sabíamos que a pessoa ia se anular desse jeito. sim, Virou um chaveirinho, amor, menina. é. Então, E tinha uma briga, ela ia se meter na briga e falar uns palavrões, xingar, pôr dedo da cara, falar um monte para a pessoa. Ela nem conhece a pessoa. E outra, é, a agressividade que essa turma partia para cima dos outros, as pessoas não tinham feito nada para eles.
Sim, Eles desciam a lenha, deixavam a pessoa para baixo do chão. sim, Agora, pensa, é um programa que todo mundo assiste, família assiste, criança. Não tinha gente que falava, meu filho não pode ver o que está acontecendo aqui, minha sim, filha está assistindo. Ô, gente, me poupe, né? Circo dos horrores, essa é a verdade. Deu é, conteúdo, é lógico que quem assiste não vai parar de assistir. Vai ver até onde, a que ponto chega, né? sim, E outra, é, eles estavam, né? O problema todo eu acho assim, as pessoas deixam de observar o que está acontecendo no game, na casa. Por quê? Do mesmo jeito que saiu gente do grupo B, saiu gente do A também. sim, Tanto que eles chegaram a ficar praticamente empatados em número de pessoas. E mesmo assim se achando superior e achando que o público estava do lado do grupo A, né? Esse grupo B, na verdade, eles sabiam que eles iam ser derrotados, saíam por um. Só que não foi isso que aconteceu. O A também sabia disso, mas não foi isso que aconteceu. A primeira oportunidade que o B começou a levantar um pouco nessa reta final, a turma do grupo A resolveu jogar toalha, né? sim. Então, assim, E, isso é ridículo, é e- falta de tudo que você pode imaginar, sabe? sim, e, Agora, o que vão falar aqui fora a gente não sabe, né? Vamos, é, vai. Também e ninguém liga, né? falando sobre jogar a toalha, a gente teve também, durante a tarde, que a Pétala desistiu do programa. O pronunciamento oficial da Record que foi mostrado no programa foi uma frase, foi que a Pétala recebeu atendimento médico e durante o atendimento médico ela optou por desistir do programa. Essa daí foi o pronunciamento da Record, sem explicação nenhuma para o público, sendo que nos VTs que mostravam no programa de hoje, ela estava feliz, ela estava cuidando dos bichinhos, ela estava de boa, tava. E enquanto isso, ela estava cuidando de boa dos bichinhos, ela até tinha já cogitado já sobre o próximo dia já, falando que como ela ia cuidar do cavalo, ela ia se atrasar de propósito para ir cuidar do cavalo. Só que ela falou isso daí para amanhã e amanhã não chegou. Do Então, nada, mas do ela não nada, ela. recebe os sinais, ela passou o programa inteiro, o game Sim, inteiro recebendo sinais e sonhando, né? sim. Então, né? Aí ela E, recebeu um chamado e desapareceu, desintegrou, e porque foi ninguém do. sabe por onde ela saiu, né? A gente vê ela entrando no lugar, mas por onde ela saiu e o que que aconteceu, ninguém soube, né? Sim, tanto é que Desintegrou, dá pra ver. a borboleta voou. Tanto é, tanto é que a gente pode até fazer uma comparação da outra desistência, que foi a desistência da Deolane, que a Deolane, Lógico. primeiro, ela foi alertada, e daí mostrou ela aí tocando o sino, depois de tocar o sino, mostrou ela saindo, mostrou tudo. Só que E o. ela falando que estava saindo do programa, que ia desistir do programa. Sim, Tanto que tanto, isso daí eles sempre mostram quando tem desistência, a pessoa bater no sino. Por que que a borboleta não bateu o sino? É porque é uma borboleta, será? eu vou. Pode ser, né? A borboleta não, ela não tem como bater o sino, né? Então, e a saída dela foi tão fraca quanto a Não. participação dela na Fazenda. Porque Saída da pétala, a francesa, sem alarde, sem nada, simplesmente desapareceu na sombra da chefa. sim, Ela simplesmente ela saiu na sombra, né? sim. E, e assim, já que não quer E jogar, já que ela não quer jogar, fez um favor, né, para nós, já que porque o público poderia simplesmente tirar ela na próxima roça, né? ainda bem que a gente teve que poupar o dedo de votar. Ainda bem que a Muita gente teve gente que vai poupar. poupar, né? Mas não tem muito o que falar porque foi uma saída repentina, foi uma saída muito rápido, foi.
E a gente não sabe o que aconteceu mesmo de verdade. Pelo Agora, pronunciamento da uma coisa Warner. eu vou te falar. Uma coisa eu vou te falar. A Pétala, quantas vezes ela ameaçou sair? E ela voltou. Sim, A Record segurou muita gente que queria desistir, pelo menos a gente imagina que segurou. Porque quantas vezes ela falou, eu fui lá e voltei, desisti, não sei o que lá. O outro Thiago também foi para querer sair, pulou voltou. cerca. Pulou É, cerca até o cara. é. Arrebentou tudo lá, né? Gritou, quebrou, gritou com todo mundo, me larga, me larga. E aí eles vêm com aquela desculpa esfarrapada que a pessoa tá fora de si, né? Bebeu. Sim. Não sei quem foi que falou, não sei quem foi dos meninos, acho que foi o André. O André não foi, porque o André estava conivente com tudo isso na época. Deve ter sido, acho que o Irã, acho que foi o Irã. Falou, então quer dizer que se eu beber, eu posso tudo aqui dentro. É, Ah, porque ele pulou a cerca lá, mas ele tava bêbado. Aí ele falou assim, se eu tiver bêbado, então eu posso arrebentar a casa. Eu tô bêbado, não é? sim. Então, assim, sabe, eu acho que teve erros e erros no decorrer dessa temporada que eles vão precisar dar uma bela de uma corrigida para uma próxima, né? É. Porque só não podemos Tanto. dizer que foi flop, porque foi uma coisa muito pesada, agressiva o tempo todo. Não tem como flopar, né? Sim. Tanto é Porque, que isso daí que está acontecendo, falta 10 dias ainda para acabar o reality, e sempre nesses 10 dias que faltam para acabar qualquer reality show, sempre é algo muito parado. E nesse daqui teve duas desistências 10 dias antes de acabar. é, Então a teve a gente não roça, a roça falsa que deu uma bela de uma foi. movimentada, né? Movimentou o público, movimentou o A roça, game. a roça falsa que não era tão falsa, né? Porque da roça falsa saiu duas, né? Então, mas é por isso mesmo que do trio que estava na roça, né? No final das É, contas, a Babi, que nem eu falo, ela vinha crescendo e lá, hoje, mas acho que foi a Bia que falou, agora ela vai crescer como? Que não tem a Deolane para ela brigar. Mas veja, na verdade, não brigavam com a Deolane. A briga era com a Deolândia. sim, É muito maior do que a Deolane. É uma Deolândia que criaram que toda essa turma fazia parte, né? E um pessoal assim com autoestima lá nas alturas, né? Que aí precisava baixar um pouco também, né? Pelo amor de Deus, sim, né? Um ar de superioridade para cima dos outros, né? Porque eram os melhores, podiam tudo, ameaçavam, gritavam, humilhavam, né? Então sim, veja, eu acho que faltou entretenimento, faltou a gente se divertir, porque a Fazenda, com uma treta ou outra ali, né, uma preocupação ou outra que tinha com alguma coisa mais assim que podia causar expulsão, tal, tinha a parte do riso, do entretenimento, e a gente riu muito pouco com essa Fazenda, quase nada, né? sim. Nada, a gente engoliu, né? Assim, engoliu, sabe, a seco, né? É, Então é bem complicado. Aí o que que acontece? Vem essa roça falsa e justamente coincidiu de ser a Babi, né? Porque ela estava na roça, porque ela poderia não estar, sim, né? Mas colocaram ela na roça, deu um jeito dela entrar na roça, na dinâmica mesmo, na votação, né? sim, Ali, então, conclusão. E elas queriam porque queriam a Babi na roça. Quando viram que a Babi foi com Deolane e com Pétala, aí elas já sabiam, falou, não tem para ninguém. Ela não volta. Só que aí tudo bem, ficaram com um pouco de medo, mas no dia de anunciar, nossa, elas comemoraram horrores, sabia foi. que ela não voltava. Quando a Pétala voltou primeiro, a própria Babi Aí tinham começou a certeza. A Babi começou sentiu ali, já começou a chorar, né? E a Sim, Deolane percebeu que ela ia ficar. Falou, não. E tanto as meninas lá dentro, falou, a Deolane não sai. é, Aí, conclusão, a Babi saiu, elas comemoraram, passaram 2 dias falando mal da Babi,
Isso porque a moça já tinha ido embora. É, Quer dizer, se ela foi embora, para que ficar remoendo e falando tão mal dela ainda? Aí foi o conteúdo que a Roça Falsa precisava. Por quê? A Babi ficou assistindo tudo e respondendo, deu maior conteúdo para o programa, o fato delas ficarem recalcadas, reclamando o tempo todo e xingando a Babi o tempo todo e se achando, né? isso. E ainda os meninos, na festa, elas estavam assim poderosas na festa, se sentindo a dona da casa. E a Babi dançando lá no rancho, né? Babi É, deu um show lá no rancho. sim. E tinha E- horas que elas estavam sentadas, para variar, tem horas na festa que a pessoa não comemora, fica só sentada como se tivesse, não tivesse, né? Não Aham, fosse nem festa. Mas aí elas estavam ali na festa, o veneno escorreu assim na boca de todas. foi. Elas desceram a lenha na festa e a Babi assistindo tudo e vendo tudo. Então, quer dizer, foi um prato cheio para a roça. Aí, conclusão, quando jamais elas esperavam a Babi voltando. Foi, Foi. foi um tombo, mas de tão alto que elas estavam, que ali a casa começou a cair para elas. E ali elas se perderam totalmente. A chefona perdeu o rumo, não sabia mais o que fazer, o que falar, né? Ficou revoltada, tentou disfarçar. Elas se revoltaram com a roça, porque elas desacreditaram, né? E a reação foi essa, né? Dali para o que aconteceu, para os próximos acontecimentos, foi consequência, né? Elas desistirem do programa porque perderam, né? E É, acharam que foi um sinal, né? Tanto que a própria Deolane falou, poxa, mas e o que está acontecendo lá fora? Só com a Roça Falsa que elas perceberam que alguma coisa não estava batendo com a ideia delas, né? sim. E aí a casa caiu, a cara delas ficou no chão, né? A Morango, elas ficaram assim arrasadas. Como quem diz, o programa acabou ali, entendeu? E aí que tá aquela velha história, você tá num jogo, né? Você teve todas as oportunidades de fazer diferente, de jogar. Você preferiu fazer o seu jogo de humilhação, de agressão, de incitar a violência, porque eles incitaram mesmo, ameaçaram, né? É, tanto é. Fora do jogo, isso não faz parte do jogo. Porque se todo Sim. mundo for fazer o que eles fizeram, eles tinham que encerrar a fazenda antes da hora. É, tanto é que existe perda, gente. Existe perda. O grupo A perdeu já várias vezes, o grupo B perdeu várias vezes. E é normal É, no final ganha uma pessoa. Eu não faz entendo, eu não parte. entendo, eu não entendo, eu não entendo isso daí. No final sempre ganha uma pessoa. Um vai Normal, ganhar. normal fazer amizades, né, no reality show, mas você parar de jogar, você parar É, de fazer o seu jogo, você desistir porque a sua amiga de confinamento, sua amiga de confinamento desistiu também. O que, é, que é isso, gente? É igual, é é, igual, é igual aquela bela frase lá, né? Se o seu amigo pular da ponte, você vai pular é, também? é. E, inclusive, também tem um detalhe. Essa temporada, com o nome da Deolane, da Débora, né? É, eu não lembro, a Bia foi escolhida no Paiol, né? Então, assim, tinha umas promessas ali, né? Que a gente achava que fosse dar treta, fosse dar entretenimento, né? Mas a gente, no decorrer do programa, a gente viu que eles preferiram se anular, formar um bloco, né? Para jogar igual, que isso daí é ridículo. Porque Sim, cada um tem uma personalidade, a gente percebia, sim, eles ficaram presos num negócio que eles criaram, numa seita que eles criaram, e você via que as pessoas se anularam. Ninguém tinha personalidade, todo mundo jogava o jogo, que era sim.
Tanto Era é que aniquilar o adversário, ameaçar o adversário e partir para cima, dar encontrão, dar esbarrão, empurrão, para a pessoa desistir do programa, ser expulso, sim, né? tanto é, tanto é que eu acho que também essa desistência também foi por medo de você ser confrontado em entrevistas. Você ia ser confrontado no, no, na cabine de descompressão quando saísse do reality, ia ser confrontado com as próprias falas, com as suas próprias falas lá dentro do reality, em outros programas. Então, Mas sabe o que eu acho, a pessoa o saiu Atlas? com medo, sabe? Eu acho que não é, não dá nem para a gente falar que é medo. Por quê? Porque as pessoas, a própria Deolane, ela provavelmente, ela, assim, com tudo que ela representa, com toda que é a história dela, que ela, na verdade, deixou de contar essa história aí dentro da casa, que era para ela contar essa história, ver quem era ela, tal. Ela preferiu fazer um outro jogo, totalmente diferente, barraco geral, ela dizia que era ela também. Essa barraqueira, essa briguenta, essa treteira, essa pessoa que vive humilhando os outros, e ela também dizia, ela também era, né, se colocava ali como uma pessoa muito carinhosa, muito meiga, muito mãezona, né, para acolher. Então, veja, a gente não viu muito desse negócio de acolher. A gente viu mais um grupo se juntando para a guerra. Mas a gente estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero vamos falar da atualidade que tá acabando essa fazenda, tá acabando pela alegria, né? A alegria tá acabando e tem a formação da roça, tem a formação dessa última roça que já está se montando já, só uma pessoa só, mais especificamente do grupo B, vai se salvar. E eu queria saber de você quem que você acha do grupo B que vai se salvar dessa roça. Tirando o André, né? Quer dizer, tirando o Pelé, que ele O tá Pelé, né? com o fazendeiro, né? Então, Vamos raciocinar então. Pelé indica a Bia, sim. que ele já falou que vai indicar a Bia. Não Ah, sabemos o segundo poder do Lampião, mas o sim, Pelé indica a Bia. e Aí a casa vai abrir. a casa vai fazer o seguinte: como a pedacinho de flor, a pétala saiu, então o Morango e a Bia, elas devem votar provavelmente na Babi, Sim, né? Que é o que parece-me que elas estavam com tendência a votar. Se a Babi estiver disponível para o voto, que deve estar, então ela vai ter 2 votos das meninas. Então ela já vai sair com 2 votos. Eles combinaram de se votar. Então, por exemplo, a Babi vota no André, o André vota no Irã e o Irã vota na Babi, um exemplo. sim. Eles vão se votar. Provavelmente a Babi deve ir pela casa, se nada mudar. Porque quem vai decidir o voto, na verdade, é o voto das meninas, né? Porque eles não têm quem votar, eles vão ter que votar entre eles mesmos. Então, assim, a Babi indo pela casa, ela puxa a Morango da Babi. Aí você vai ter Bia, Babi e Morango. Certo. E daí, O o quarto último poder. roceiro, o que vai acontecer? O André, ele vai dar um poder pro Irã, Sim, porque eles sempre trocam poderes, né? Agora, o que pode acontecer depois de toda essa confusão que teve, ele pegar e cancelar a roça? pode acontecer. Chegar amanhã ele falar, essa roça, Adriane Galisteu, olha, nós vamos informar que a roça vai ser cancelada por causa da programação. Porque, por exemplo, quantos tem que sair agora? Agora tem que sair 2. Então, tem que sair 2 pessoas. E tem quantos dias? Ainda tem quantas roças? Ainda tem 9 dias ainda. Então ainda falta 2 roças, que era para ser 2 roças relâmpago, sabe?
Uhum. Só que agora mudou completamente a programação agora. Ia ter uma alternada, tem uma na terça, depois Sim. tem uma na quinta, né? Um negócio assim. Isso. Não vai ter, né, isso então. Se ele É. fizer a roça de amanhã, porque tudo pode na fazenda, né? Mas daí, ó, vendo aqui, ele vai ter que fazer uma roça. Ele vai ter que fazer as 2 roças nessa semana. Ele vai ter. De qualquer jeito, ele vai ter que fazer as 2 roças. Então a de amanhã vai ter. Então provavelmente o Irã seria o último. Ele veta a Bia. Aí vai pra prova Irã, Babi e Morango. Mas então é isso. Então, né? Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E tchau.